Vamos agora falar dos países orientais, segundo Plínio Correia de Oliveira. Então, o Oriente, anseio de maravilhas dentro da sórdice do paganismo. Seria por demais extenso expor aqui a enorme quantidade de comentários feitos por Dr. Plínio a propósito da vocação dos países, até mesmo de regiões em que ele nunca esteve, as quais, entretanto, não precisava visitar, porque as via à distância. Com efeito, conforme mencionado antes, conhecendo 2 ou 3 pessoas de algum país, ele era capaz de descrevê-lo, pois por um exemplar adquiria noção da coleção inteira. Foi o que aconteceu quando 2 jovens indianos viajaram a São Paulo pela primeira vez para tomar contato com o grupo. Através de apenas 2 elementos, Dr. Plínio entendeu a Índia como nenhum historiador logrou a fazê-lo, e deu ao encarregado do grupo daquele país inúmeras diretrizes a respeito de como conduzir o apostolado. Ele via na psicologia do indiano uma grande sede de maravilhoso, a par de uma inteligência especulativa e sonhadora, que o levavam a produzir obras de arte magníficas, como por exemplo o famoso Templo Dourado, construído sobre a água em Amritsar, no Punjab. Ora, para serem possíveis tais realizações, não foi porque muita gente pensou numa vida, num teor de existência, num ambiente muito superior ao que tinha todos os dias? Não foi porque eles consultaram o seu próprio interior perguntando o que suas almas queriam e sobre o impulso dos anseios nobres e superiores começaram a modelar algo que suas almas pediam? E não foi por causa disso que suas almas acabaram por fazer? Construir tem seu mérito. Mas que coisa secundária em relação ao planejar. E quando se planeja algo de difícil realização, de uma beleza de difícil acesso e concepção, sonha-se. Não é, portanto, o sonho do preguiçoso, mas o sonho do homem realizador, e a fixação da alta meta. No entanto, Dr. Plínio perguntava-se qual teria sido o pecado cometido pela Índia para, ao lado dessas preciosidades, existirem horrores como a cremação das viúvas logo após a morte dos maridos, o culto aos animais tidos como sagrados e tantas tradições degradantes. Ele chegava à conclusão de serem vários pecados, e não apenas um, que à maneira de uma queda d'água determinaram a decadência. Aí abre aspas. A primeira coisa foi antes de receberem São Tomé, o fato de terem abandonado, como aliás quase todos os povos, os elementos de religião primitiva que Adão e Eva trouxeram do paraíso para a terra. E os descendentes do primeiro casal, que estão na origem de todos os povos, cometeram o pecado de abandonar a religião verdadeira e fantasiar em religiões falsas, que eram a imagem dos defeitos de cada povo. Assim, a Índia nunca soube unir o seu povo nem as suas forças para opor uma resistência eficaz aos adversários de fora. Por quê? Preguiça e moleza, espírito sonhador. O segundo pecado foi a rejeição a São Tomé, e o terceiro foi a rejeição a São Francisco Xavier e a tentativa de colonização portuguesa. A longínqua China era também objeto das reflexões de Dr. Plínio. Nela apreciava uma das culturas mais sutis, mais requintadas e mais autênticas que a história conhece. A característica dessa cultura é, por certo ângulo, a capacidade de engendrar e exprimir determinados matizes dos mais elevados e delicados da mente humana, bem como de discernir e representar análogos matizes existentes nos reinos animal, vegetal e mineral. No tempo das navegações e das descobertas, quando os ocidentais tiveram os primeiros contatos com a China, admiravam-se ao comprovar a beleza da arte e o desenvolvimento de algumas invenções, como a porcelana, a pólvora, o papel e outras.
apesar de estarem os chineses submersos no paganismo e, portanto, sob o jugo do demônio, este não conseguira apagar neles o amor ao equilíbrio, ao bom senso, em suma, ao pulcro. Considerando esses predicados, prosseguia Dr. Plínio, abre aspas, como seria a contra-revolução na China? Se nós fizéssemos na China um movimento grande, o que nós quereríamos? Conservar a arte chinesa e o estilo chinês tais quais. E não destruiríamos um só pagode, embora puséssemos no alto uma imagem de Nossa Senhora. E com o fermento da fé católica, isso começaria a se desenvolver mais em termos chineses, em que uma certa imaginação e também uma certa forma de sentimentos preponderam muito. Fecha aspas. Observaria Dr. Plínio com enlevo ter a Igreja agido assim nos países de missão. Conservou os restos ainda palpitantes das civilizações pagãs e, com todo o cuidado e direção, purificou-os das velhas sordices para lhes infundir o espírito dela, integrando-os no imenso acervo da cultura católica. A luz primordial do povo japonês afigurava-se a Dr. Plínio como uma capacidade de concentração de espírito por meio da qual ele se alheia daquilo que o cerca e está apto a caminhar na contemplação do teórico e do abstrato. No entanto, essa reflexão nascida do silêncio exige como consequência a palavra, a comunicatividade e a expansão. Em contrapartida, o vício oposto a tal qualidade encontrava-se na impassibilidade e no mutismo, frequentes nos nipônicos, facilmente levados a permanecer num sono interior indecifrável, ligado ao budismo. Lamentava Dr. Plínio ser o Japão um país onde o paganismo é forte e o número de católicos pequeno, pois o heroísmo e o senso de sacrifício do kamikaze que moram na alma do japonês falam de uma nação militar por excelência. A influência da Igreja Católica teria acentuado tal nota ao elevá-la e enriquecê-la, tornando-a uma terra de cruzados. Aplicava-se ele a admirar as várias características do povo que foram objeto dos ardores apostólicos do grande São Francisco Xavier. Abre aspas. De um modo ou de outro, a história revela no povo japonês muitas riquezas de alma feitas de qualidades opostas e harmônicas. Por exemplo, chamou-me a atenção na arte japonesa a justa posição de duas coisas curiosas, a ferocidade e a delicadeza. E observava então, aí fecha aspas, né? E observava então o contraste existente nas obras de arte oriundas desta nação. De um lado, animais agressivos, samurais terríveis, máscaras de demônios. De outro, figuras delicadíssimas, concebidas com sumo requinte, manifestações de um notável gosto pelo maravilhoso, refletido na produção de algo quase irreal.